Eu sou Silvana Blanc, coach de relacionamento, e o tema de hoje aqui é a gente saber como é possível. É possível aí a gente mudar o marido? Hoje eu acordei pensando, inclusive, num meme que eu vi, onde tem uma mulher, eu não tenho como mostrar aqui para vocês agora, mas uma mulher na cama pintando o marido, né? E a frase dizia assim: tem pessoas que passam a vida pintando o marido da forma com que ela gostaria que ele fosse, mas as pessoas não mudam. É, não adianta, porque só muda quem quer mudar. E eu queria saber se você concorda com isso. Se a gente pensa assim, as pessoas não mudam, eu fico pintando a pessoa do jeito que eu quero. Existem duas coisas interessantes nessa colocação de quem fez, não sei quem foi que escreveu essa frase, mas uma primeira colocação chega a ser interessante. Sim, a gente não tem que pintar o outro, que ficar imaginando o outro somente como se ele fosse algo que ele não é. A gente tem que ter muito cuidado com isso, da gente ficar imaginando, contando uma historinha para a gente mesmo, que o nosso marido é algo que na verdade ele não é. E aí, para quem que a gente está mentindo? Para a gente mesmo. É preciso a gente olhar para a nossa história, é preciso olhar para aquilo que a gente está vivendo e encarar essa realidade. Será que eu estou feliz no meu casamento? Será que o meu marido está se comportando do jeito que eu gostaria que ele se comportasse? Então é hora de parar de ficar olhando para as coisas, imaginando que o meu marido seria de um jeito e que ele não é. Parar de olhar para o meu relacionamento e achar que continuar brigando, que continuar discutindo é normal, que o relacionamento é assim mesmo, ou que relacionamento é muito difícil, casamento é muito difícil. Não adianta, aí vem a segunda parte aí da colocação, né? As pessoas não mudam, só mudam quem quer mudar. Meu marido é assim mesmo, ele não vai mudar. E aí, o que, que você pensa? Se as pessoas não mudam, então é melhor eu desistir. Eu vou desistir desse casamento, porque ninguém muda, sabe? Sabe o que é esse tipo de comentário? Esse tipo de frase que dizem por aí? É a historinha que você conta para você mesma, para você desistir. Porque quando a gente desiste, não tem o que fazer. Quando você desistir do seu casamento, quando você desistir de descobrir o que você precisa fazer para ser uma mulher de valor e que você merece viver um casamento, um relacionamento saudável, se você não descobre o que fazer com isso, se você não cura o problema, se você não resolve o problema, aí é mais fácil desistir. Aí vamos contar historinhas. As pessoas não mudam. Desiste disso. Quanto tempo você vai ficar esperando esse homem mudar? Desiste desse casamento. Desiste dessa vida. Fala para mim, qual é a quantidade de pessoas que você conhece que estão aí para te dizer isso? Vai ser feliz. Deixa esse casamento. Quantas pessoas falam isso para você? E aí eu te pergunto, você acredita que pode mudar o outro? Será que o nosso foco é em mudar o marido? Porque você está insatisfeita. Ele não age do jeito que você gostaria que ele agisse. Como que eu faço então com esse marido, Silvana? Se você está dizendo que a solução não vai ser eu me separar. Se o ideal aqui é a gente aprender o que fazer, estar inteira no relacionamento, para a gente poder aí viver uma relação saudável. O que a gente faz então? É possível mudar esse marido? É possível mudar essa pessoa? E eu tô aqui para te dizer que sim. Só que se o seu marido não é do jeito que você imaginou lá, do jeito que você não escolheu bem, vai te dar mais trabalho agora. Vai te dar muito mais trabalho. Mas você precisa aprender algo. Por que será que você escolheu esse marido? A gente tem livre-arbítrio. A gente, quando vai casar, a gente pode escolher tantas pessoas que passam na nossa vida. A gente teve a oportunidade de conhecer tantas pessoas. E por que que você escolheu essa pessoa aí? Você já parou para pensar nisso? Por que que você escolheu essa pessoa? Por que que o marido não muda? Porque a gente não muda. O marido é exatamente a pessoa que a gente precisava ter.
O marido, ele é aquele ator que você precisava na sua história para você viver exatamente o que você está vivendo hoje. E aí você vai dizer assim, mas Silvana, eu não mereço viver isso que eu estou vivendo. Eu não mereço estar passando por isso. Eu não mereço fazer. Então aprenda a fazer diferente. Porque a pior coisa que tem é quando a pessoa só vai buscar mudança, só vai buscar essa transformação quando o casamento acaba. Quando o marido vira e fala, eu tenho escutado muito isso aqui nas lives, né? Você não é mais a minha esposa, eu quero divórcio, eu não quero mais ficar casado, o amor acabou. E aí, só assim que você vai buscar ajuda? E você está tampando os olhos, talvez, nessa desarmonia que está dentro da sua casa. Vocês não conseguem conversar, não conseguem ter um diálogo. E aí tudo acaba em brigas, só discussão. Você fica ali brigando. E Silvana, por que você sabe que essas brigas são terríveis? Porque quanto mais você briga, pior vai ficando, mais desentendimento. A briga, ela já está sinalizando que tem um monte de coisas aí para você acertar, para você arrumar e para você curar dentro dessa relação em você. E se você não faz isso, essas brigas vão cada vez piores, te desconectando, e aí vão entrando os inimigos aí dentro do casamento, onde você começa com crítica, onde você começa com desprezo, e cada vez mais todos esses sentimentos vão te afastando do outro, até você de fato chegar a essa conclusão de que o casamento acabou. E aí vai te dar ainda mais trabalho. Então, se você escolheu essa pessoa, saiba que você escolheu com a forma com que você era quando você se casou. Ah, Silvana, mas eu não sou mais assim. Eu aprendi muito com a vida, eu aprendi com as lições. Cada sofrimento que eu passei na minha vida, eu fui aprendendo. Ótimo, porque você precisava passar por essa história. Mas você não é essa história. Você está aqui para mudar a sua história. E às vezes a gente fica achando que está tudo pesado, que eu que tenho que fazer. E se você foi a pessoa escolhida para transformar essa história? Quem sabe foi você escolhida para mudar a história da sua geração, das mulheres que já sofreram tanto na sua família. Talvez você é escolhida para mudar essa história. Então, vamos parar de reclamar, de só olhar para o problema reclamando. Vamos buscar a solução. O foco aqui é a gente buscar a solução no casamento. Acabar com essas brigas e viver, sim, uma relação saudável. Porque é esse o objetivo do casamento. Esse é o objetivo dentro do relacionamento. Esse é o objetivo de vida, é de você estar casada e feliz. Ah, não, eu vou desistir de tudo porque o outro não muda. Se você for pensar assim, imagina como que você vai encontrar alguém tão perfeito que vai encaixar ali assim, ó, com você, que você não vai precisar fazer nada para transformar o relacionamento. Claro que não existe essa pessoa. Existe a pessoa que você vai se conectar, é a alma gêmea que você precisa. Ah, Silvana, não existe alma gêmea. Existe, sabe por quê? Essa historinha do que os opostos se atraem é historinha. Não, eu sou totalmente diferente dele, os opostos se atraem e o relacionamento é incrível. Não existe isso. Os opostos não se atraem. Pessoas diferentes, com valores diferentes, com jeitos totalmente diferentes, não vão combinar, não vão ter o mesmo objetivo, não têm os mesmos valores, não vai dar certo essa relação. Aí a pessoa fala assim, não, os opostos se atraem. Eu me apaixonei por ele porque ele era totalmente diferente de mim. Talvez ele era tão diferente porque ele carregava alguma coisa que você queria ter e você não tem. É diferente. Não é porque você se apaixonou por ele ser muito diferente e vocês vão dar certo. Ah, ele tem o equilíbrio daquilo que eu não tenho e a gente dá certo. Não é assim. O semelhante vai atrair semelhante. Aquilo que você tá aí, a pessoa com quem você tá na sua história, o seu marido é exatamente alguém que tem tudo a ver com você. Ele é igual a você. Como assim, Silvana?
Como que eu atraí o semelhante se eu tive lá no passado um namorado que me fez sofrer, que me traiu, que só fez coisa ruim comigo? É exatamente isso. Você atraiu semelhante. Só que a gente atrai, não é só as coisas boas que tem em nós, a gente atrai tudo que tem dentro de nós. Aquilo que está no consciente e aquilo que está no seu inconsciente, que você não sabe que está aí, que você não vê. Sabe aquele medo que você tem de encontrar aquele homem, de viver com aquele homem que trai? Esse medo vai atrair quem? O homem que trai. O medo que você tem de viver uma separação, quanto mais você foca nisso, quanto mais você tem esse medo da separação, a sua mente vai dizer assim, bem, ela está pensando em separação o tempo todo. Ela reclama desse marido o tempo todo. Então, se ela está reclamando, isso está fazendo mal para ela. Eu preciso arrumar um jeito dela se livrar dessa situação. Então, você vai ter motivos para se separar. Se eu atraio o meu semelhante, se o meu marido é tudo que eu sou, tanto na parte boa como na parte ruim, se eu começo a ter consciência disso, então quer dizer que se eu mudar, eu consigo mudar o meu marido? Será que a gente muda o outro com a nossa mudança? É aí começa o processo. Aí começa esse processo de será como eu posso mudar o meu marido? E aí a gente fica se alimentando daquilo, das coisas ruins, dos problemas, do que está acontecendo de ruim no seu casamento. E aí esse é o jeito errado de conduzir essa situação. Esse é o jeito errado, porque aí você fala assim, meu marido não muda. Aí você vai desistir. Porque se ele não muda, se você acredita nisso, você vai desistir do casamento. Imagina, me diz aí, se tem alguém perfeito. Se for assim, você vai trocar de marido toda hora. Vai trocar toda hora. Será que existe essa pessoa perfeita para você? A pessoa perfeita é aquela que está com você. Eu tenho essa notícia hoje para te dar. Ah, Silvana, mas eu estou sofrendo tanto. Eu sou uma pessoa carinhosa. Eu sou uma pessoa que falo baixo e ele é grosseiro, ele grita comigo, a gente não consegue se entender, ele fica me criticando o tempo todo, porque tem alguma coisa dentro de você que talvez você não saiba. Pode ser que esteja no seu inconsciente, pode ser alguma ferida emocional que você carrega e você não sabe que ela está lá. E ela está fazendo com que o outro reaja a essa situação para que você se cure, para que você aprenda que tem isso dentro de você. Então, a gente precisa parar de ficar no foco. Aquilo que eu dou foco, eu só aumento. Se eu dou foco agora de reclamar da bebida, se eu dou foco de reclamar da forma com que ele está conduzindo, e se eu fico só olhando para isso, de fato, você vai perder interesse sexual, você vai perder interesse de ter conexão com ele, você vai perder interesse de estar com ele. Agora, a gente pode ver isso diferente. Então, se eu estou dizendo aqui que o semelhante atrai o semelhante, eu te pergunto, quem você está sendo hoje para estar vivendo isso com o seu marido? Se semelhante atrai o semelhante, o que você está vivendo hoje? O que você está fazendo hoje? Imagina, o segredo, qual é o segredo para eu ter o marido que eu quero? É ser para ter. Se eu entendi que o semelhante vai atrair o semelhante, eu tenho que ser aquela pessoa que eu quero ter. Olha, essa é a grande chave. Esse é o grande segredo dessa live de hoje. É você ser aquilo que você quer ter. Eu vou contar uma história aqui para vocês de uma mulher que foi fazer foi a trabalho viajar, ela viajou a trabalho. E aí ela estava muito chateada, sabe? Muito chateada com o marido, porque o marido nem se interessou, ela estava estudando, trabalhando, participando de um monte de coisas legais, e ela queria muito que o marido perguntasse para ela assim, como está sendo aí, como está a sua viagem, o que você está aprendendo, o que você está fazendo.
E aí ela estava chateada porque ele não tinha ali aquele interesse pelo trabalho dela. Poxa, mas eu estou trabalhando, eu estou me esforçando e ele nem me pergunta como que foi, como está sendo as minhas palestras, como estão sendo aqui minhas reuniões. Eu queria que ele tivesse mais interesse. E ela indo para casa já desanimada, voltando de viagem desanimada. E aí ela foi quando ela teve uma consulta e ela percebeu uma orientação, né? E aí ela percebeu que aí foi perguntado para ela, tá? Você está muito preocupada aí que seu marido não perguntou para você como está sendo a sua viagem, como está sendo suas reuniões, que ele não está se preocupando com o seu trabalho. E quantas vezes durante a viagem você perguntou como foi o dia de trabalho dele? Como está sendo lá ele cuidando das crianças para você estar viajando? Como foi o dia dele nas reuniões dele? Alguma vez você já perguntou? Aí ela se tocou. Nossa, de fato, eu nunca perguntei. Entende que a maioria das vezes a gente está tão preocupada no nosso mundinho aqui em reclamar do que o outro não faz para nós que a gente esquece de ser aquilo que a gente quer ter. Então, eu só posso ter aquilo que eu vibro, aquilo que eu emito, a energia que eu estou emitindo, aquilo que eu sou. Se você só vive reclamando, se você não é a pessoa que você quer ter, e se você não corresponde a isso tudo que você... Eu quero um esposo carinhoso, mas eu não sou carinhosa. Mas eu quero que ele... Eu só vou ser carinhosa o dia que ele for comigo. Quantas pessoas pensam assim? Me fala aí nos comentários. Então, quantas vezes você pensou dessa forma? Quantas vezes você quis aí alguma coisa do seu marido, que ele fosse carinhoso, por exemplo, e você vai dizer assim, eu só vou ser carinhosa o dia que ele me tratar com respeito. Eu só vou, eu não sou boba não. Quantas pessoas falam, nossa, que mulher boba. Mulher boba vai fazer isso pelo marido, ele nem liga para ela. Não, deixa isso para lá. O que tem de gente para dar esse tipo de conselho, deixa para lá. Deixa ele para lá, isso não muda, né? Isso não muda, não tem jeito. Quem disse que a gente não muda? Nós somos humanos. Nós estamos aqui em evolução o tempo todo. Se você vai me dizer que um ser humano não pode mudar, que um ser humano não pode ser transformado, aí as coisas vão ser muito difíceis, né? Como o ser humano não muda se a gente aprende o tempo todo? A gente nasce sabendo alguma coisa? Não. A gente não nasce sabendo. E a gente nunca vai saber tudo. A gente está num processo de conhecimento contínuo, todos os dias. Silvana, você já estudou muito, você já sabe um montão de coisa de relacionamento e você para de estudar? Não, eu leio todos os dias, eu estudo todos os dias. Porque o nosso conhecimento, ele é contínuo. E você acha que o seu marido não pode mudar por quê? Por que que seu marido não pode mudar o comportamento dele? Agora, quando você entende que o semelhante atrai o semelhante, então você precisa passar a ser aquilo que você quer. Você precisa passar a ser aquilo que você quer receber. Mas, tá, Silvana, eu sou carinhosa, eu sou atenciosa, eu procuro mostrar amor pelo meu marido. E mesmo assim eu não tenho isso dele. Por que que isso acontece? Aham, aí que vem outro segredo. É que tem coisas dentro de você que nem você sabe que tem. Existem crenças, existem dores emocionais, existem situações na sua vida que precisam ser ressignificadas, que você precisa olhar para elas com outro sentido. E muitas das vezes, alguma situação que você passou até na infância e você não sabe que hoje está te atrapalhando, que hoje está fazendo você ter determinados comportamentos, que hoje está te fazendo ter medo. Talvez está te fazendo ser uma mulher controladora. Talvez te faça uma mulher tão boazinha, eu faço tudo que o meu marido quer porque eu tenho medo dele
me largar, tenho medo de separar, então eu faço tudo o que ele quer, até o que eu não quero. E não é isso. Não é isso que é o relacionamento. É preciso a gente se conhecer e se curar essas feridas aqui dentro. Por isso que eu falo da cura do casamento. O que é a cura? O que é curar o casamento? É curar aquilo que está escondido. Porque se você hoje está vivendo uma relação de brigas, de discussões, as brigas e as discussões você está vendo. Mas o que você não está vendo? É isso que precisa ser curado. É como se as brigas e as discussões, eu gosto de fazer essa comparação como uma febre. Quando você sente febre, você sabe que a febre não é o problema. Ninguém tem a doença de febre. Existe a doença da febre? Não existe. Febre não é uma doença. Febre é um sintoma de que você está com alguma doença. Ou você está aí com vírus, ou você está com uma infecção, você está com algum problema que agora apareceu uma febre. Uau, está com febre. Então, o médico precisa investigar o porquê você tem essa febre. Até que, quando a gente tem filhos pequenos, eu me lembro que o pediatra até dizia assim, febre não adianta você vir aqui no primeiro dia. Que com o primeiro dia eu não consigo identificar o que é. Você precisa esperar 2, 3 dias, que depois desses 2, 3 dias vai aparecer o problema por trás dessa febre. E aí eu já sabia, a gente como mãe, a gente já, não, preciso abaixar a febre no primeiro dia, mas eu vou ver o que está por trás dessa febre. E é assim os desentendimentos, as brigas no casamento. É essa febre. Peraí, se a gente está brigando, a gente não está conseguindo se entender, a gente está vivendo essa desarmonia dentro de casa. Uau, tem uma febre aí. Existe um problema que precisa ser curado para eu viver uma relação saudável. O que é esse problema? O que é que está acontecendo aqui? O que está me levando a viver mais disso? E quando eu entendo que eu tenho que ser para ter, quando eu entendo que eu estou atraindo o meu semelhante, o que eu estou fazendo que está fazendo eu viver mais disso? O que tem dentro de mim que está me fazendo viver mais disso? Entende isso? Então é preciso passar por esse processo. É preciso a gente estar inteira para o relacionamento. Às vezes é muito fácil a gente olhar para fora, olhar para o outro, colocar a culpa no outro. Eu vou repetir aqui. Eu não estou dizendo que o seu marido é um santo. Não. Eu não estou dizendo que ele faz tudo certo. Não. Não estou dizendo isso. Porque às vezes a pessoa me escuta falando uma frase solta e interpreta de outra forma. Eu não estou dizendo que seu marido não está errado. O que eu estou dizendo é que você pode transformar a sua situação e também transformar esse marido. Ele pode mudar o comportamento dele, sim, mas ele só vai mudar a hora que você estiver atraindo essa mudança, a hora que você estiver sendo aquilo que você quer ter. Porque senão, você vai trazer mais disso para você. Se o semelhante vai atrair o semelhante, se eu estou emitindo coisas boas, eu vou ter mais coisas boas dele. Agora, se eu ficar vibrando no medo, se eu ficar vibrando na tristeza, se eu ficar vibrando na falta de amor, eu vou ter mais disso, entende? Então é preciso a gente se curar, para a gente ter aquilo que a gente é, para a gente atrair aquilo para a gente que a gente é. E isso faz com que você mude aí o seu marido. Então, você está dizendo que é possível mudar o marido? Sim. Ah, Silvane, por que você está dizendo isso? Como você pode provar isso? Eu te provo com a minha vida. Eu te provo com o meu relacionamento. É possível. Uma aluna minha tinha um problema que, vamos ver se vocês se identificam com isso. O marido dela ficava, eles brigavam, discutiam, e ele ficava aí 2, 3 dias sem se falar, porque ele dava um gelo nela. E por incrível que pareça, esse também era um comportamento do meu marido há alguns anos atrás. Né? A gente discutia, ele não resolvia, e isso me irritava, porque eu queria resolver a situação na hora.
Eu não queria ficar guardando aquela mágoa, eu quero resolver esse problema que a gente está aqui. E ele não queria conversar. E aí ele me dava um gelo. E os homens, isso é muito fácil para os homens, né? Ficar 2, 3 dias sem conversar com você. Me diz aí nos comentários se você já passou por isso. Se você tem essa situação de do homem te dar um gelo, não ficar conversando com você, não querer resolver. E aí eles ficam aí alguns dias sem falar, sem conversar, e isso é péssimo, né? Ainda mais para mulher que gosta de falar, de resolver, de resolver logo aquilo, e vai dando aflição na gente. E essa minha aluna tinha esse problema. Depois que ela fez o meu curso, conheceu o método, e aí ela começou a aplicar, e com menos de 30 dias ela já disse, Silvana, impressionante como a gente resgatou a intimidade, a conexão, e ele nunca mais ficou me dando gelo. Por quê? Porque você aprende a conversar, você aprende a falar, porque às vezes o jeito que a gente quer resolver ali, você só afasta o outro fica com medo, o outro não quer conversar, o outro quer te dar um gelo, porque não é assim que você resolve. E a boa notícia para vocês é que tem como mudar. Meu marido fazia muito isso, ainda mais no início do casamento, e eu ficava enlouquecida, porque o que eu aprendi é que a gente não podia dormir sem pedir e dar o perdão. E isso para mim era uma frase assim clichê na minha cabeça. E quando ele não queria resolver aquilo naquele dia, e ele me dava um gelo e ficava sem falar comigo, aquilo quase me matava, porque eu não sabia como lidar com essa situação. Eu não sabia como lidar emocionalmente para eu não esquentar a cabeça com isso e nem sabia como ter uma conversa com que ele parasse de fazer isso. Então, são atitudes que a gente precisa aí aprender, mudar a nossa atitude para o outro agir diferente. Porque, Silvana, você era assim? Você dava gelo? Não, mas eu tinha um comportamento, uma linguagem na conversa que não fazia com que ele quisesse conversar, que não demonstrava para ele essa maturidade e que cada vez que ele fazia isso e ele via que ele, mesmo que inconsciente, atingia o objetivo dele, que era me deixar irada, que era me deixar ainda com mais raiva, ele fazia mais e cada vez mais, e vai próximo gelo, próximo gelo, próximo gelo, até a Silvana acordar e aprender e a mudar. Então, quando a gente muda, o outro muda. Você transforma o outro. Hoje eu tenho um marido totalmente transformado. E se você me disser assim, Silvana, a pessoa não muda. Então eu estou vivendo uma ilusão. Porque o que eu estou vivendo, então, é uma mentira. Não existe. A gente pode, sim, mudar o outro. A questão é o foco onde você dá. O seu foco não pode ser em mudar o seu marido. É você entender por que ele está agindo assim. É você entender por que você está trazendo isso para a sua vida. Por que você está vibrando isso? Por que você está trazendo isso? Quando você assume essa responsabilidade, quando você entende isso, você começa a se curar. E isso é a cura do casamento. É começar a te curar. É você começar a olhar para você. E aí você vai saber lidar com o relacionamento. E aí não adianta eu falar para você aqui várias técnicas de comunicação, várias formas de você conversar com o seu marido. Olha, você começa uma conversa dessa forma, você fala de tal jeito, se você não está preparada para isso. Então, primeiro você precisa ser a pessoa que você quer ter, para você atrair aquilo que você quer. Silvana, ótimo, eu vou atrair aquilo que eu quero. Mas quando eu ainda não escolhi o marido, né? Quando a gente está ali naquele processo, antes de casar, seria ótimo que as pessoas quisessem se preparar corretamente para o casamento. Só que quem está se preparando, muitas das vezes não está preocupado na prevenção, porque ela não tem noção do que vai passar no casamento. Então, quantas pessoas se casam sem o menor conhecimento disso e escolhe, ela escolhe da melhor maneira ali que ela pensa que é essa pessoa para ela. E aí você se casa. E aí quando você casa, você fala, caramba, não é nada do que eu pensei. Quem aqui já teve essa sensação?
Ah, eu imaginava que o casamento fosse totalmente diferente do que ele foi. Quem aqui já teve essa sensação? Não, Silvana, no casamento eu achava que tinha dificuldade, mas depois que eu me casei, eu me surpreendi, porque a dificuldade era muito maior do que eu imaginava. Eu tive essa sensação. Porque eu falo que eu nasci para o casamento. Eu fui criada para o casamento. E eu tinha aquele sonho, né? Aquele ideal. Eu queria ser esposa perfeita, eu queria que fosse tudo maravilhoso. E eu sempre gostei de estudar sobre relacionamento, sobre casamento, desde muito jovem. Eu estava até outro dia olhando os meus livros e eu falei, caramba, até na época que eu tinha 12, 13 anos, eu já lia sobre relacionamento. Porque eu tinha tanta preocupação de que isso fosse algo muito bom na minha vida, que as minhas preocupações, os meus medos aconteceram. Olha só. É por isso que a gente tem que vibrar coisas boas, a gente tem que curar os nossos medos, a gente tem que curar, ressignificar crenças erradas. E se você não sabe disso, você vai continuar vivendo as mesmas coisas. Silvana, tem como fazer o marido parar de beber? Tem. Tem como fazer esse marido que traiu? Tem como essa pessoa, a gente refazer esse relacionamento? Tem. Você quer curar? Você quer curar isso que está te levando a viver isso? E independentemente se é esse marido ou se você vai refazer sua vida, se você não curar o seu casamento que está dentro de você, você não consegue ter um outro relacionamento saudável. Você vai atrair mais disso, você vai atrair mais disso e mais disso. Você não consegue ver outra pessoa. Você não consegue ver outra situação. E aí você acredita, todo homem trai, todo homem é assim mesmo. Os homens, eles são todos iguais, ninguém vale nada. E aí, se você pensa desse jeito, são esses homens que você vai ver. Porque você vai vendo, olha lá, olha aquele ali, ele, olha, falei, era tudo igual. As coisas têm que aparecer na sua vida para validar aquilo que tem dentro de você, que é aquilo que você acredita, que tem dentro da sua mente. Eu vou fazer um exercício muito rápido aqui com você. Se eu te disser assim, pensa em uma maçã vermelha, todo mundo aqui vai pensar, porque maçã vermelha todo mundo conhece, desde a infância lá dos contos de Branca de Neve, né? Mas é a primeira vez que eu fui a Fortaleza e eu vi uma frutinha. Se eu estiver falando errado, aí o pessoal de Fortaleza me corrige. Mas eu vi uma frutinha que chamava seriguela. Gente, se você me falasse o que era, pensa numa seriguela, Silvana. Eu jamais ia pensar, não conhecia, não sabia o que era. Agora eu sei que é uma frutinha amarelinha, mas eu não conhecia, entende? Aí, se eu não conheço, como eu ia pensar nessa fruta? Jamais. Então, se eu não conheço o que é um homem que trata uma mulher com valor, o que é um homem romântico, o que é um homem que te valoriza, o que é um homem que seria capaz de morrer por você, um homem que coloca a família à frente, que coloca a família como missão. Se eu não sei o que é isso, eu vou encontrar, me diz, eu não encontro, porque não está dentro de mim, entende? Eu não vejo, eu não consigo ver aquilo que eu não conheço, que eu não sei. Vamos supor que eu passasse por um local cheio de frutas e tivesse lá a maçã e a seriguela. Eu jamais ia olhar para a seriguela. Eu não conheço, não sei lá que fruta é essa, o que tem aqui. Eu não ia olhar para ela, mas eu ia reparar que existe uma maçã ali na minha frente. É assim também, os homens. Você vai ver aquilo que tem dentro de você. E aí, sabe aquelas coisas que te incomodam no seu marido, que te faz brigar até? Fala aí, o que te leva hoje, que te irrita no seu dia a dia aí dentro do seu casamento? Porque o seu marido não lava a louça, seu marido não ajuda em nada, ou o seu marido chega aí com bebida em casa, já bebeu, chega em casa bêbado. O que te incomoda hoje? Põe aí nos comentários. O que mais te incomoda hoje no seu marido? Coloca aí. O que te incomoda? O jeito grosseiro dele ser,
dele não te ajudar com os filhos. O que te incomoda? Ele não ser carinhoso, ele não te ouvir a respeito da relação sexual, talvez você nem saiba conversar sobre isso, você vai tocando a vida. O meu marido, ele disse que voltou para casa por causa da nossa filha. Então, é a sua oportunidade de resgatar a conexão entre vocês, porque o casamento não é a filha. O casamento não tem que ser por causa dos filhos. Os filhos são frutos. Eles fazem parte do casamento, mas ele tem que estar casado por você e não pela filha. E se ele voltou, tá aí uma grande oportunidade para você resgatar seu casamento, porque ele está dentro da sua casa. É muito mais fácil do que depois que ele sai e não volta, para você recuperar, para você resgatar. Então, essa é a sua oportunidade de resgatar. Então, aquilo que está te incomodando aí, ele só dá atenção para minha filha. Então, já que só você escreveu, vou colocar aí o seu exemplo. Ele fica em casa só dando atenção para a filha, nem liga para mim. Então, o que tem dentro de você que está fazendo você ter essa atitude dele? Que é uma atitude de desprezo, né? Você se sente desprezada, você se sente humilhada, você se sente ali aquela frieza por parte dele. Por que eu estou vivendo isso, Silvana? E aí você começa a pensar, o que eu sinto? O que eu sinto quando ele faz isso comigo? O que eu sinto quando ele me despreza? O que eu sinto quando ele me trata assim? E aí você começa a viver essa cura, você começa esse processo. No casamento, a gente tem que entender que nós somos uma só carne, nós somos ali uma vida de unidade, mas nós também somos seres individuais. E a gente tem que cada dia estar melhor para eu dar o meu melhor para o outro. Então, eu sou melhor a cada dia para eu ser uma pessoa melhor a cada dia para o meu marido. E ter amizades, sair também em determinadas situações, claro que não sejam situações que vá comprometer alguma coisa aí da minha integridade, enfim, problema algum. Problema algum, a gente precisa também ter com quem conversar, ter com quem distrair, você também se divertir. E aí, quando você encontrar com ele, você tá feliz, você tá leve. Problema algum sair com amigas. Então, aí os homens com a síndrome de hotel, né? Chegam em casa, querem tudo pronto, parece uma visita, não quer fazer nada. Então, a gente precisa também colocar no lugar dele. O que incomoda em mim, meu marido, é desconfiança. Então, você precisa colocar a confiança no seu relacionamento. Tudo isso, a desconfiança, ela precisa ser curada dentro de você. Se o seu marido chega em casa igual uma visita, é você quem precisa mudar. O que mais? O meu marido implica que eu não quero sair com uma amiga. Então é você quem precisa mudar. Por que seu marido tem ciúme de você? É porque ele é que está precisando de cura. Então você precisa se posicionar aí e mostrar para ele isso. Por que a pessoa tem ciúmes? Os ciúmes é uma emoção universal, todo mundo sente. O problema é quando ele sai do equilíbrio e você não consegue controlar esse ciúme. E a pessoa, quando ela está nesse desequilíbrio, geralmente a pessoa ciumenta, que quer controlar o outro, é porque ela já passou por alguma traição no passado. Pode ser na infância, pode ser um relacionamento anterior, ela passou por alguma traição. E aí hoje ela precisa ser ciumenta, ela precisa controlar o outro para ela não correr o risco de ser traído novamente. É uma defesa. Entende isso? Então, olha como quando a gente compreende o que é o relacionamento, quando a gente começa a se conhecer, conhecer o outro, como a gente pode curar a relação. Mas enquanto você não conhece, quando você fica agindo errado, você vai continuar vivendo as mesmas coisas. E é por isso que você precisa ir se conhecer. Você precisa curar essas feridas dentro de você. Você precisa curar o que está causando essas brigas dentro do casamento. Porque, como eu falei aqui, a briga é essa febre que está mostrando aí que você tem outros problemas na relação. Como também a traição. É possível a gente ser feliz depois de uma traição, resgatar esse relacionamento? Sim, é possível.
Mas você precisa superar essa infidelidade da forma correta. Existem fases para isso. Você precisa passar por isso da forma correta para que vocês vivam algo muito melhor depois. Você consegue mudar um marido? Você entendeu aqui como você pode mudar um marido? Mudando você, sendo aquilo que você quer ter. É preciso, sim, você se curar, você entender o que você precisa resolver aí para você transformar e mudar a atitude do seu marido. Só que você precisa aprender a forma correta, porque senão você vai continuar aí caindo, tropeçando e não vai curar o que tem que ser curado. Você precisa entender o que está te levando a isso, porque senão você vai sofrer cada vez mais. Entende isso? Então, o fato da gente reconhecer que a gente tem esse poder e que a gente pode agir diferente, isso é maravilhoso. Por que que aí você foi traída várias vezes? Porque você perdoou da forma errada. Talvez você tenha perdoado e ele tenha entendido que você aceitou o que ele fez. E aí ele vai continuar fazendo. E se você não curar o que tem dentro de você, o que está te levando a ser traída, pode ser que você continue sendo traída. E tem pessoas que acham que é o relacionamento, né? Ah, me traiu, então vou me separar de você e vou arrumar outra pessoa. Você arruma outra pessoa e é traída de novo. Como assim, gente? Tem dedo podre? Cada relacionamento que entra, eu sou traída. Eu acho que o problema são os homens, são todos iguais. Não, é preciso curar o que tem dentro de você para que você pare de viver isso. Tá bom? Um grande beijo, até mais.